Muito bem, quando Deus diz não, você já ouviu um não de Deus? Alguns personagens bíblicos ouviram o não de Deus. Abra a tua Bíblia aí para a gente ver um primeiro não. O não que Davi ouviu de Deus em 1 Crônicas capítulo 17, versículo 4. Irmãos, impressionante como nós precisamos também ter esse relacionamento com um Deus que tem um compromisso conosco, de sempre nos abençoar, mas nem sempre nos dando aquilo que pedimos, mas com certeza nos dando sempre o que precisamos. É esta que é a atitude de fé que nós devemos ter diante de Deus. Olhe para 1 Crônicas 17:4, que foi o texto que eu separei aqui, para nós compartilharmos. O profeta Natã recebe uma ordem e a Bíblia diz assim, vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor, não será você que vai construir uma casa para eu morar. Gente, impressionante. Quando eu estava olhando para esse não de Davi, eu falei assim, Davi era o indivíduo que por merecimento aos olhos humanos, deveria ser aquele que ia construir o grande santuário, o grande templo, que foi um dos marcos da história do povo judeu. Mas impressionante, Deus simplesmente chegou para ele e disse, não vai ser você. Davi tinha a sua explicação pessoal, a sua compreensão pessoal disso. Mas tem um outro personagem, Moisés. Irmãos, eu achei impressionante também, um outro não que beira um pouco uma injustiça, sim. O não que Moisés levou de Deus. Por favor, abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 3, e olhe comigo para esses 4 versículos aqui, o 23, o 24, o 25 e o 26. Naquela ocasião, Moisés, gente, você que conhece a história de Moisés, você não vê Moisés cometendo nenhuma falha. E quando, olha só, a expressão bíblica dá uma dosinha de Moisés, como diria a pastora Sandra. Naquela ocasião, implorei ao Senhor, ó soberano, tu começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza, a tua mão poderosa. Que Deus existe no céu ou na terra que possa realizar as tuas obras e os teus feitos poderosos? Deixa-me atravessar, eu te suplico. Olha só, queridos, e ver a boa terra do outro lado do Jordão, a bela região montanhosa do Líbano. Todavia, por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e não quis me atender. Basta, ele disse, não me fale mais sobre isso. Eu vejo Deus aqui até perdendo um pouco, se eu pudesse usar de uma linguagem, dar sentimentos a Deus, né, que a teologia coloca um nome bonito assim, antropopática. Olha só, vai saber o que é. Antropopatismo, atribuir sentimentos humanos a Deus. Então, Deus aqui parece que ele perdeu a paciência com Moisés, que Moisés, a impressão que dá, que ele estava, sabe aquele menino, aquela criança birrenta que fica pedindo toda hora, falou assim, eu suplico, deixa eu ir lá. O Senhor falou assim, basta, não toque mais, não fale mais sobre isso. Aí a gente vê aqui um Deus perdendo a paciência com o homem, que a Bíblia diz que era o homem mais paciente da face da terra. Mas, irmãos, é impressionante. Eu estava olhando essa realidade de Davi, eu estava olhando a realidade do apóstolo Paulo. Impressionante o não de Deus para o apóstolo Paulo. E eu fiquei pensando, Senhor, o que temos que aprender com esses com não assim? Como que nós devemos estar preparados para ouvir no desafio da nossa vida, o não de Deus? Olhe comigo, por favor, irmãos, para o capítulo de número 11, quando o apóstolo Paulo vai ter a sua experiência. A Bíblia diz assim, abra a tua Bíblia aí no capítulo 11 de 2 Coríntios. Ou melhor, capítulo 12. Versículo de número 7. Paulo está falando de uma grande experiência que ele teve com Deus. E a Bíblia diz assim, para impedir que eu me exaltasse, 2 Coríntios 12, 7,
para eu impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim. Irmãos, essa foi a experiência de Paulo. Um dos textos mais misteriosos, sabe, um dos grandes mistérios da Bíblia, é que a Bíblia, na minha compreensão, tá, queridos, é um livro de declaração, ela não explica algumas coisas. Eu falei, Senhor, o que é isso? Que história é essa? Que Paulo tinha um espinho na carne e a Bíblia não se furta em nos informar que era um mensageiro de Satanás. Eu falei assim, o que é isso? Muitas afirmações foram feitas sobre isso, mas elas são só assim numa tentativa meio que defender a Deus. Sabe o que eu estou fazendo ultimamente? Eu estou lendo a Bíblia e ficando com o que está declarado, e estou sendo incomodado com este constrangimento aqui, ó. Você não está entendendo? Você está achando isso aí que está errado? E aí, vai continuar comigo? Sabe que Deus tem falado diretamente assim comigo, porque de uma hora para outra eu me sinto meio que Deus, como é que é isso aqui? Mas é impressionante. A Bíblia simplesmente declara que o apóstolo Paulo teve uma visão extraordinária, foi-lhe impedido de entrar em detalhes sobre esta visão, e para isso aconteceu essa coisa misteriosa, chamado de um espinho na carne, e ainda mais um mensageiro de Satanás. Aí o apóstolo Paulo vai lá, pede para Deus, e a Bíblia diz que ele pediu 3 vezes, 3 vezes, olha, continue lendo comigo, por favor. 3 vezes roguei ao Senhor que tirasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça é suficiente a você. Irmãos, impressionante isso. Moisés, que eu já citei aqui, ele teve essa experiência também, ele suplicou a Deus uma coisa simples, Senhor, eu quero só entrar na terra prometida. Aí Deus não atendeu Moisés para ele ser um dos que entrou na terra prometida, mas ele mostrou a terra prometida para Moisés. Moisés, tá bom, vou te mostrar como que é a terra prometida. Mas é impressionante, irmãos. Por que será que eu preciso ouvir alguns nãos de Deus? Esse ensinamento não tem na Bíblia, mas a maioria dos pregadores da palavra de Deus diz que Deus tem 3 maneiras de atender as nossas orações. Ele diz sim, ele diz não e ele diz espere. Esse espere é uma invenção nossa, porque quando você vai para a Bíblia diz que a palavra de Deus nos desafia a dizer sim ou não, mas é um desafio para nós ouvir categoricamente o que Deus está querendo com isso que eu estou pedindo. Os personagens bíblicos como Moisés, como Davi, como o apóstolo Paulo, ouviram explicitamente assim, não. Você já ouviu algum não de Deus? Eu já ouvi alguns nãos de Deus. Alguns pedidos que fiz para o Senhor, Ele deixou bem claro assim, não teve. Eu me consolo com esse ensinamento, né? Sim, não e espere. É uma coisa que eu acho que há até uma lógica nisso, porque alguns pedidos nossos a gente continua insistindo, porque na nossa compreensão aquilo faz parte da vontade de Deus. Mas seria muito bom você estar dinamizando a sua vida de oração, falando assim, olha, colocando alguns limites em alguns pedidos seus, porque ainda eles não foram atendidos, e começar a falar de Deus sobre outros desafios. Eu acho impressionante que o apóstolo Paulo, depois disso, eu comecei a olhar para essa realidade de Paulo, que foi a que mais me chamou a atenção, irmãos. A Bíblia dizer que ele tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, e ele pediu para Deus tirar isso, e Deus falou assim, não, Paulo, a minha graça te basta. Por quê, queridos? Aí vem o ensino. Na vida de Paulo e na nossa vida, nós temos uma compreensão assim, do que o apóstolo João nos diz em 1 João capítulo 5.
Olha aqui para mim. Se você olhar para a palavra de Deus, como se ela fosse uma coxa de retalhos, o que você vai fazer? Você vai pegar o pedaço que te interessa. Você vai pegar aquilo que fala mais ao seu coração. Mas a palavra de Deus, eu já ensinei isso aqui para a igreja, ela tem que ser vista como uma grande colcha de crochê, que tem um começo, tem as suas emendas, e se você começar a desmanchar, ela não para de desmanchar, não é, irmã Luísa? Irmã Luísa, que é especialista em crochê aí tem lá os momentos de fazer as emendas e tal, mas é uma linha que vai indo. Irmãos, aí você olha para um texto como este aqui, olha. Abra a tua Bíblia em 1 João, capítulo 5, versículo 13 e 14. Olha só que lindo. A Bíblia diz assim, ó. 1 João, capítulo 5. Escrevi-lhe estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, amém? Ele nos ouve. É aí, queridos, que há uma necessidade de nos rendermos, não à resposta esperada, mas à compreensão de que ao me aproximar, ao falar com Deus, Ele vai me atender, mas segundo a sua vontade. Aí vem o que eu sempre declaro sobre a minha fé com relação à vida de oração, a nossa vida de oração. Ontem nós tivemos uma experiência muito rica, muito gostosa, naquela vigília ali na chácara do irmão Marcos e da irmã Célia. Que experiência boa. Passamos ali algumas horas que a gente não viu nem a hora passar assim, de tão maravilhoso que foi. Quero desafiar você, numa próxima oportunidade, estar em um desses desafios, quando nós quebramos a nossa rotina aqui, vamos fazer uma vigília como fizemos ontem, foi maravilhoso. E é interessante, irmãos, que a minha crença, e ontem eu estava falando muito com Deus sobre isso, eu creio assim, Deus ouve todas as nossas orações, Deus atende todas as nossas orações, Ele atende todas, só que dentro desse princípio, olha aqui para mim, daquilo que é da vontade dEle para você, daquilo que era da vontade do Senhor, que é da vontade de Deus para você. Essa é a confiança que temos. Versículo 14 de 1 João 5. Ao nos aproximarmos de Deus, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E a vontade de Deus, ela precisa ser compreendida que ela está sendo realizada na sua vida. O que está acontecendo com você hoje faz parte da vontade de Deus. Não há nada que acontece. Talvez você está ouvindo alguns nãos de Deus. Talvez você esteja nesse posicionamento de dois personagens bíblicos aqui, que no meu conhecimento deles, eu confesso que eu fiquei assim, muito com pena de Moisés, que suplicou, Deus, deixa eu entrar, e Paulo, Senhor, por favor, tire este espinho, e Deus disse não para aqueles filhos dele. Aí, a resposta é, primeiro, creia piamente, que a vontade de Deus está acontecendo na sua vida. E depois, a Bíblia vai deixar bem claro assim, de que Deus complementa para Paulo. Por que ele estava dizendo não para Paulo? Olhe para mim, olhe comigo, por favor. Versículo de número 9, de 2 Coríntios, capítulo de número 12. A Bíblia diz assim, irmãos, olhe bem para a palavra do Senhor aí. A Bíblia diz assim, ó. Mas ele me disse, a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa
na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém, igreja? Alguns nãos de Deus é exatamente para colocar você diante disso, falar assim, ó, eu vou me aperfeiçoar nisso. Eu não vou abandonar a vontade de Deus, eu não vou abandonar os princípios de Deus, porque eu não estou alcançando, não estou galgando aquilo que quero para esse meu tempo, mas eu estou sendo aperfeiçoado, nessa situação constrangedora para mim, e algumas pessoas não te compreendem, né? Esse mundo religioso é um mundo muito injusto. As pessoas veem, não, mas é que você não está pedindo com fé. O outro vem falar, não, mas é que você não declarou com poder. O outro fala, com certeza você deve estar fazendo. É impressionante, irmãos. E de repente você poderia falar assim, não, eu vou ficar, porque eu estou sendo aperfeiçoado. Agora veja a grande bênção, para aquilo que Deus nunca vai dizer não. Deus não diz não para estas situações aqui. A primeira, quem quiser voltar para os caminhos do Senhor, o Senhor nunca vai dizer não para você. Diga amém. Você que está afastado, e você está achando que Deus não está querendo mais você, esquece. Quem quiser voltar para os caminhos do Senhor, você vai sempre receber, vinde benditos do meu Pai. É interessante, irmãos, que os não de Deus está relacionado a algumas coisas que você precisa passar por aquela situação de não de Deus para você ser aperfeiçoado. Mas tem coisas que já está decretado o sim de Deus para você. Quem quiser ser bênçãos na mão de Deus para abençoar pessoas, o Senhor nunca vai lhe furtar disso. Não há um não de Deus, porque Ele que declarou que eu fui separado para ser bênção na mão do Senhor. Quem quiser ser amado por Deus, capacitado para amar na mesma medida a Deus e aos semelhantes do Senhor, o Senhor nunca vai dizer não. Quem quiser ser perdoado por Deus, o Senhor nunca vai dizer não. Quem quiser perdoar alguém e colocar isso diante de Deus, Deus nunca vai te deixar sem a capacidade de você perdoar alguém. É impressionante como tem alguns nãos de Deus, mas tem coisas que o Senhor jamais vai dizer não para você. Você está precisando ser capacitado para se humilhar diante de Deus e pedir perdão a Ele pelas coisas erradas que você está fazendo? Deus vai te capacitar, vai te dar humildade, vai te dar arrependimento. Você está aí angustiado porque você não está conseguindo resolver o problema com alguém, você não consegue perdoar essa pessoa. Clame ao Senhor, o Senhor vai lhe capacitar em Cristo Jesus você perdoar. E se você está com dificuldade de ter um coração grato, Deus nunca vai dizer não para quem quer ser agradecido. Para te capacitar a você ser agradecido. Deus não diz não para isso. Para Davi ele disse não. O não de Davi era um não que estava ligado mais a Davi, você está querendo ostentar muito, construir uma casa para mim. Davi ia ser um exageradão se Deus permitisse, mas Deus tinha os motivos lá. Segundo a percepção de Davi, que Davi tinha enfrentado muitas guerras, tinha matado muita gente, assim na percepção de Davi. Mas Deus disse não para Davi, porque tem alguns não, olha aqui para mim, tem alguns nãos de Deus que não tem explicação, não tem um porquê, mas sempre vai ter um para quê. E o para quê, na minha percepção, meu querido e minha querida, é para você ser testado como eu sou testado em todas as minhas tretas com Deus, quando eu estou lá como Moisés suplicando. Há sempre esse sentimento aqui. E aí? Vai continuar comigo? Vai continuar sendo meu servo? Vai continuar crendo em mim? Ou vai ser como muitos, que ao não ser atendido por Deus, faz uma birra
e acha que Deus vai ficar assim, meu Deus, eu me perdi agora, vou ter um prejuízo enorme. Não vou seguir mais esse Deus. Não vou. Se decepciona tanto com Deus que não tem um estímulo mais de segui-lo, porque ouviu não de Deus. Uma coisa eu vou dizer para você, meu querido, é que há essa disposição de Deus. Para quê? Já que eu não estou sendo abençoado aqui, já que eu não estou recebendo o sim de Deus daquilo que eu estou pedindo, como é que eu devo andar a partir de agora? Foi isso que Deus deixou bem claro para o apóstolo Paulo. Para você ser, a partir de agora, você vai ser aperfeiçoado. E uma coisa eu te digo, olha aqui para mim. Deus vai te capacitar a você suportar o não dele. O não dele. E para concluir, irmãos, eu quero olhar para esta disposição aqui, que você precisa ter, em nome de Jesus, para você não se frustrar com esse Deus, para que você saiba de uma coisa muito maravilhosa assim, para você não ter dificuldade para enfrentar as suas murmurações, saber que o mesmo propósito que foi oferecido a Cristo é o que foi oferecido a você. Olhe para o que está escrito em Marcos 10, 45. E pode ficar em pé olhando para esse texto. Marcos 10, 45. E você vai aprender com Cristo isso. Olha o que a Bíblia diz aqui em Marcos 10, 45. Porque o Filho do Homem, Deus, Jesus, não veio para ser servido, mas para servir. Diga amém, igreja. Você está aqui para servir, e essa disposição de você servir, você vai ser aperfeiçoado em não ser atendido algumas vezes. Por exemplo, quando você testemunhar do amor de Cristo para uma pessoa, nem sempre a resposta vai ser, oh, glória a Deus por isso, como a Isa compartilhou aqui. Nem sempre vai ser do jeito que eu quero que as coisas aconteçam, mas saiba, vai ser do jeito que é preciso para que eu seja aperfeiçoado, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Aí vem o propósito que estamos aqui, irmãos, ouvindo os sims de Deus, ouvindo os não de Deus, para darmos junto com Cristo as nossas vidas, para resgatar aqueles que precisam ser resgatados, como nós somos resgatados. Aprenda a ouvir ou não de Deus, aprenda a saber que Deus está querendo aperfeiçoar, como o apóstolo Paulo foi aperfeiçoado em suas fraquezas, e ao final, irmãos, você saber assim com todas as convicções do seu coração, que tudo vai ser possível para Deus na sua vida, quando você se sentir fortalecido por Ele, para tomar posse das respostas de Deus, os sims e o não dele, porque a Bíblia diz, tudo posso quando é Jesus que me fortalece. Amém?